Participe e participe várias vezes. E seu chefe te submete a situações vexatórias, exige missões impossíveis ou fica te dando trabalho sem importância só para mexer com a sua autoestima? Você pode ser vítima de assédio moral, viu? Entenda o que deve fazer nesses casos agora, no quadro Direito de Todos. Direito de Todos. Oferecimento. Faculdade Arthur Thomas. O seu caminho para o sucesso. Vai ligando pra gente, 33760123, estamos ao vivo. O professor Danilo é quem vai responder as nossas perguntas. Boa tarde, professor. Boa tarde. Bom, o que é o assédio moral? Bom, na verdade, o assédio moral é uma modalidade, né, de um direito, um instituto que foi criado há algum tempo atrás, né, e foi verificado pela jurisprudência, de uma prática reiterada por parte do empregador, né, de pressões psicológicas no ambiente de trabalho, que geram aí, por parte do empregador em relação ao empregado, uma pressão muito grande que vai fazer com que o seu psicológico tenha um transtorno psíquico em relação ao empregado. Então, o que acontece? Existe o dano moral, que é uma prática isolada, que o empregador pode gerar no empregado. Por exemplo, ele está na frente de um cliente e xingar o empregado de burro, só essa situação já gera um dano moral e um direito a uma indenização. E o assédio moral, que são práticas reiteradas, ou seja, cobranças diárias e pressões psicológicas para fazer, por exemplo, o empregado cumprir metas que a empresa tem. Então a empresa tem lá uma determinada meta e o gerente também tem que cumprir essa meta. Então ele faz com que o seu inferior hierárquico tenha que cumprir essa meta. E ele coloca para ele que se ele não cumprir a meta até o final do mês, corre o risco de ser demitido. Então a pessoa fica com aquela pressão de que se ela não cumprir a meta, isso já é um assédio moral. Porque ela vai sendo comunicada dia a dia. Olha, tem que cumprir meta. Olha, chegar ao final do mês e não acontecer, olha, você sabe que corre de ser demitido. Por quê? A pessoa vai ficando com aquela pressão toda, né? Então, existem várias formas de assédio moral. A diferença grande hoje entre o assédio e o dano é que o dano está legalizado, o dano moral. Tem legislação, está na Constituição. O assédio moral não tem uma lei que regulamenta. Então, a gente tem que só verificar se a pessoa, o empregado, está tendo essa prática reiterada e que tipo de prática. Por exemplo, o empregador chega e fala assim, olha, a partir de agora, vocês não podem ir no banheiro, só pode ir uma vez no banheiro para tarde. Acontece de proibir ou limitar o tempo de ir no banheiro. Então você começa a sofrer pressão. Imagina você não poder ir no banheiro e ficar ali segurando. Problema, né? Então, exatamente. Então tem várias formas. Como eu falei para você, o famoso corredor polonês no âmbito das vendas. Gente, isso eu achei um absurdo. Não, então, custa acreditar que isso exista. Então existe. Aquele que vende mais ganha um prêmio, mas o que vende menos, eles se reúnem, né, no final do mês, normalmente são só homens, né? No final do mês, normalmente são só homens, né? Fazem uma fila, o que vende menos tem que abaixar as calças, entrar no corredor e todo mundo chutar a bunda dele. Né? Ou dentro da empresa mesmo, a pessoa vendeu menos, ou uma outra prática, não vendas, mas ela foi a que teve um mau desempenho em relação a todos. Eles pegam uma foto da pessoa, coloca ali, fala o pior trabalhador do mês, coloca a foto dela. Então, chegou uma pergunta aqui, doutora Mariana, ela quer saber se existe assédio moral por parte de professor, chamando de incapaz e outras coisas o aluno. Isso pode ser considerado assédio moral? Assédio moral por parte do professor chamando de incapaz, não. A não ser que seja uma prática reiterada aí, né? Eu acho que pelo jeito são vários, porque ela falou que tem outras coisas, então ela deve sofrer isso várias vezes. O que o professor tem que analisar, eu sou professor, por exemplo, então eu vou dar exemplo do que eu faço em sala às vezes para estimular, né? Então a gente estimula, mas não chamando o aluno de incapaz. Você não vai chamar ninguém de incapaz de burro. Você só vai falar o seguinte, olha, se vocês não estudarem, vocês não vão atingir o objetivo, né? Mas então, dessa forma... Se chamar o aluno, falar, você é um burro, você é um incapaz, várias vezes. Isso vai gerar um constrangimento, aí não é nem assédio moral, porque não existe uma relação de emprego ali, é um dano moral mesmo. Aí é dano. Cabe processo. Cabe processo. E como é que você junta essas provas? Por exemplo, a gravação de áudio, a gravação de vídeo, mesmo a pessoa, óbvio, né, a pessoa não sabendo que está sendo gravado, isso vale como prova? Hoje a grande prova é a testemunhal, né, que são colegas e pessoas que presenciaram o fato, vão testemunhar, né. E-mails também servem como prova, né. A gravação do vídeo tem sido utilizada, áudio e vídeo, e acho que o seu trabalho tem dado um valor a ela, diferente das outras áreas. Por quê? Porque entende-se que, às vezes, em determinadas situações,
não teria como se provar se não fosse através dessa situação de gravação. Então, alguns juízes, tribunais, o TST tem às vezes confirmado essa gravação, porque a gente sabe quando vai pôr na balança qual é o peso em termos de você resguardar a sua propriedade, a intimidade do outro e a honra do outro, pesa-se a honra do outro, né, a intimidade do outro. Então aí eles entendem que neste caso a prova não seria ilícita. Então a gente tem várias decisões já no sentido de se admitir a gravação, ainda que unilateral, mesmo que o outro não saiba, entendeu? Então é possível, a gravação, sim. Eu a acho gravação que é a melhor áudio forma, né? E o vídeo. É uma das melhores maneiras, porque né? Mas não só, porque... É muito difícil, não é, É difícil, assim, em determinadas situações é difícil. Por exemplo, num doméstico, é só ele que trabalha e ele está... Como é que vai provar? No doméstico, como é que ele vai provar? Né? Então ele vai ter que fazer a gravação. E muitas vezes né? o funcionário, o seu colega de trabalho, fica intimidado, né? Às vezes, porque o assédio, exatamente você falou, pode ocorrer no âmbito horizontal, que é entre colegas, né? Colega ficar chacoteando o outro, tirando sarro e tudo. E o empregado também é assédio moral? Também é assédio moral. Entre colegas também é. O que o empregado tem que fazer? Ir falar com o patrão, com o superior. Se o superior não tomar atitude, a empresa vai ser responsabilizada. Entendeu? Então, o primeiro passo, quando é com um colega, é falar com o patrão. Falar com o patrão. Falar que ele está sendo assediado moralmente, fazendo pressão. Por exemplo, uma pessoa que é obesa. E o pessoal fica chamando ela de Willy, de Free, né? Free Willy, aquela coisa. Baleia, gorda, né? Então, a pessoa se sente mal, né? Ela não quer ir mais trabalhar. Começa a gerar depressão, começa a gerar síndrome do pânico, a pessoa vai, psicológica, autoestima baixa. Então, o que ela tem que fazer? Falar com o empregador. Se ele não tomar uma atitude, a empresa vai se responsabilizar. No caso, se não é o empregador, se é o patrão, e daí? É procurar um advogado? É procurar um advogado, porque normalmente o que acontece? Cabe rescisão indireta também, a pessoa pode pedir para sair do trabalho. Só que a rescisão indireta ela tem que fazer a prova, o ônus é do empregado neste caso. E daí a prova é o que a gente falou, até a pergunta da Karina. Karina, a prova é isso que a gente falou. Ou é o seu amigo, ou é você gravando o que está sendo, né, o que está acontecendo. Exatamente. Então, tem que fazer a prova, e aí neste caso, no caso o professor é o dano moral, não seria o assédio, porque a gente não vê uma relação de emprego aí neste caso. Mas cabe também entrar na justiça. Mas cabe entrar na justiça, né? Mas e o que a gente pode pegar com isso? Aí no caso, a gente orientaria, por exemplo, se chega uma pessoa, um cliente, e vem pedir uma orientação. Olha, comece a gravar essas conversas, né? Mande um e-mail para o seu patrão falando que tal dia aconteceu isso, você não gostou do que ele falou para você. Vê se ele vai responder esse e-mail, porque se ele responder, aí é uma prova que você tem no e-mail. Colegas, esteja sempre próximos de colega, ou chame algum colega quando vai conversar com o patrão para estar sempre próximo, entendeu? Ou seja, vai tentando fazer as provas antes de sair do trabalho. Porque aí fica mais fácil para que o juiz consiga verificar de fato o que ocorreu. Porque o juiz fica numa situação de que você alegou, mas cadê? Onde está essa situação? Com essas provas em mãos, com essas provas em mãos, você vai ter direito à indenização. Tanto o dano moral é devido à indenização, quanto no assédio moral é devido a uma indenização. Tá certo, doutor. Queria agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada, viu, Danilo? Obrigada mesmo. Muito obrigada pela sua participação. Se você ainda ficou com dúvidas, pode ligar lá na Faculdade Arthur Thomas. Os professores vão te atender sem custo nenhum. Tem orientação para você sair dessa, porque essa situação realmente não é legal. E, gente, o Ver Mais